Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o nosso primeiro vídeo de leitura e depois eu revelo qual é o livro que nós vamos acompanhar. Mas a didática desse livro é perguntas e respostas. E nós vamos refletindo, evidentemente, nas respostas, tá bom? A primeira pergunta é: todos devem estar prevenidos contra as tentações? E eu vou ler para vocês. Não há quem possa negar, pois São Paulo, expondo a perpétua contrariedade que há entre a carne e o espírito, perpétua, ou seja, sem fim, contrariedade, aquilo que é contra, né? Que há entre carne e espírito, estão sempre uns contra o outro, certo? Deixa claro que todos os homens não deixarão de sentir as dificuldades deste conflito. Qual conflito? As tentações. Também Jó diz que a vida do homem sobre a terra é uma guerra, está lá na palavra, contra os inimigos da sua salvação. A vida do homem sobre a terra é uma guerra contra os inimigos da sua salvação. Entende? Um combate intenso sobre a terra, ou seja, enquanto estivermos aqui, estaremos sempre combatendo o inimigo de quem? Da nossa salvação. E o sábio adverte aos que querem servir a Deus que se preparem para a tentação. Meu filho, quando entrares no serviço de Deus, persevera firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a tentação. Meu filho, ou seja, o Pai falando conosco, né? Quando entrares no serviço de Deus, a partir do momento que você começar a servir o Senhor, aonde você estiver, persevera, persiste, continua firme. Aonde? Na justiça e no temor. Temor não é medo, mas aquela prudência tamanha, vamos colocar um medo entre aspas, de ofender ao Senhor, certo? Assim como um dom do Espírito Santo, temor a Deus, aquele que teme, eu não quero ofender, eu não quero magoar, entende? Não é um medo medo do castigo, entende? E prepara a tua alma para a tentação. Ele está dizendo, prepara, ou seja, vigia, fica atento. Os maiores santos foram vivamente tentados, principalmente ao princípio das suas conversões. Jesus Cristo mesmo, o Santo dos Santos, permitiu ao tentador, ao inimigo, o acometesse com más solicitações, quando ele estava lá no deserto. Ainda que somente exteriores, com relação a pão, poder, ambição, para que seu exemplo, e o seu exemplo está com S maiúsculo, porque é o exemplo dele, do Senhor, nos animasse
e para que nenhuma pessoa pretendesse disso estar isenta, ou seja, nós todos não estamos isentos da tentação. Se ele foi tentado, seremos sempre tentados. O demônio tem inveja de todos os que aspiram um lugar no céu, cujo direito e esperança perdeu por sua obstinada rebeldia. E anda sempre dando voltas, como diz São Pedro, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Ele tem inveja daqueles que querem o céu, né? Inveja porque Jesus morreu por nós, ele veio por nós, ele morreu por nós. E aqueles que aspiram, ou seja, aqueles que querem ser santos. Então ele está sempre rondando. Deus quer que conquistemos o céu à força de armas. Armas espirituais. Oração, jejum, abstinência, renúncias, né? Carregar a cruz. E o reino dos céus, diz o Salvador, se consegue à viva força. Ou seja, é preciso ser violento, né? Como diz São Paulo. A força, por quê? Porque você precisa ter força, tanto mental como física, para renunciar à carne como um todo e alimentar mais o espírito. As palmas da glória são de muito alto preço para que se deem a corações covardes. Que lindo, hein? As palmas da glória são de muito alto preço, ou seja, estar, né, lá em cima, ser santo, estar com Deus, contemplar o Senhor, tem um muito alto preço. E não se dá o que é tão valoroso a corações covardes. Então é preciso ser forte. Tudo bem? A pergunta era: todos devem estar prevenidos contra as tentações? Sim, todos aqueles que aspiram o céu, a santidade. Amém? Até a próxima.